Olá, seja bem-vindo a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem nos prestigiado pelas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós temos as nossas celebrações hoje, quarta-feira, aos domingos também. E eu quero agradecer você, aqueles que fazem parte da comunidade Batista Vila Formosa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. E hoje nós estamos mais uma vez aqui reunidos, mesmo à distância, mas unidos no amor de Cristo. E hoje nós pretendemos falar um pouquinho sobre fé. Na oportunidade anterior falamos sobre oração. E hoje vamos desenvolver um pouquinho sobre fé que tem nos sustentado, a oração e a fé que tem nos sustentado nesse período de quarentena, nesse período de não poder estar junto com os nossos amigos, com os nossos irmãos, né? Mas o Senhor tem nos sustentado, graças a Ele que nós estamos aqui. E mais uma vez, vamos nos reunir via online para agradecer ao Senhor e para também aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero convidar você a orar nesse instante. Vamos suplicar as bênçãos do Senhor e ao mesmo tempo agradecer tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando da Tua palavra. Quero te pedir uma bênção especial em favor de cada um que está nos acompanhando, cada família. Te pedir pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, médicos, enfermeiros, que o Senhor esteja guardando, dando direção. Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, tem suprido as nossas necessidades e te louvamos, Pai, porque mediante as lutas e dificuldades é que nós sentimos ainda mais o teu cuidado, o teu amor para conosco. Nesse momento nós pedimos que o Senhor possa atuar em cada vida através do Espírito Santo para que possamos mais uma vez crescer no conhecimento da Tua palavra, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos e o fazemos, sempre confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fé. Ter fé é colocar a nossa confiança, a sua confiança total em alguém ou em alguma coisa. O Salmo de número 20, versículo 7, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. O texto é muito claro, né? Enquanto alguns confiam em carros, cavalos, imagem e tantas outras coisas, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus. Então, nós vamos falar dessa fé. Essa fé também que está descrita lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a fé que nós precisamos nos apegar, nos alicerçar em todos os momentos da nossa vida, mas em especial nesse momento que vivemos, é aquela fé que nós temos quando nos convertemos, né? Na conversão, a fé é o ato da alma voltar-se para Deus, crer realmente, né? O texto que acabei de ler de Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu considero não como uma definição de fé, mas o texto está descrevendo o poder da fé, está descrevendo o que vai acontecer, como é que nós vamos crer, o poder da fé na nossa vida. A fé nos traz segurança, mas a gente precisa compreender um pouquinho mais sobre a fé e nós precisamos entender que a fé vai envolver o intelecto, a fé vai envolver a emoção e a fé deve envolver a vontade. Então, o intelecto, a emoção e a vontade devem envolver a nossa fé para que ela seja completa, para que a gente, mesmo em tempos difíceis, em desertos, em pandemias, a nossa fé não venha fraquejar. E eu quero começar falando do aspecto intelectual da fé, do intelecto. Romanos capítulo 10, versículo 17, nós vamos encontrar Paulo falando sobre essa fé. Paulo dando aqui
um norte, né, sobre essa fé que envolve o intelecto. Paulo, quando escreve à igreja em Roma, no capítulo 10, versículo 17, ele diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela, quando se trata da questão do intelecto, a fé no aspecto intelectual, ela inclui a crença na revelação de Deus. Ela inclui a crença na revelação de Deus na natureza, nos fatos históricos da Bíblia e nas suas doutrinas. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer a revelação de Deus para o homem, que é a palavra do Senhor. Então, toda vez que a gente falar em fé, nós não podemos esquecer do aspecto intelectual da fé, que é esse aspecto de crer, mas crer porque temos o conhecimento, estudamos, aprendemos na Bíblia sobre a revelação de Deus, na natureza, nos fatos históricos e nas suas doutrinas. Então, grave bem, nós também precisamos desenvolver o aspecto intelectual da fé. Mateus capítulo 13, versículos 20 a 21, nós vamos falar do aspecto emocional da fé. Esse aspecto que é tão importante, mas não deve ser o único, né? A gente deve dosar todas as coisas. Mateus capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aspecto emocional que muitas vezes nós até damos mais ênfase, né, nessa questão, eu quero dizer que é um elemento importantíssimo, mas não é o único constituinte da fé. E eu quero dizer para vocês que aqueles que têm uma grande quantidade de emoção em sua fé, provavelmente têm a tendência de escorregar. Porque a fé ela não pode ser só vivida pela emoção. Já falamos da questão do intelecto, né? Da questão intelectual. Então a fé sim, ela tem que ter o aspecto emocional. Mas esse aspecto emocional não pode ser isolado. E ele não pode ser prioridade. Só com a fé no aspecto emocional eu vou crer em tudo, né? Isso pode acontecer muito, como, por exemplo, quando Pedro nega Jesus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, dosar a questão do aspecto emocional da fé. Não se esqueça, controle, não deixe se levar só pelo emocional. A outra questão que eu quero destacar é o aspecto voluntário da fé. Provérbios capítulo 23, versículo 6, nós vamos destacar esse aspecto, né? Nós vamos aprender um pouquinho dessa questão, destacando, é claro, que é uma consequência lógica, né, do aspecto intelectual e do emocional, o aspecto voluntário. Provérbios capítulo 23, versículo 6 diz o seguinte: não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares. O que isso significa? Significa que nós precisamos render, ou essa fé inclui a rendição do coração a Deus e a apropriação de Cristo como Salvador. Sem isso, não adianta. Esse aspecto voluntário da fé, ele tem que ser tem que ficar muito bem claro para todos nós. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, fala justamente sobre isso. O Evangelho de João vai dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa aceitação é voluntária, então essa fé, ela não é uma fé obrigatória. Então, além do intelecto, além do aspecto emocional, esse aspecto voluntário tem que ser muito bem destacado. Nós somos salvos ou nós temos fé se assim o quisermos, né? O livre-arbítrio continua operando, nós continuamos tendo acesso direito ao livre-arbítrio. Cada um tem que pensar nisso. E aí eu poderia também continuar dizendo o seguinte, que nós somos salvos não porque paramos de pecar. Isso acho que é muito claro para todos, você que está nos acompanhando também. Nós não somos salvos porque paramos de pecar, mas porque começamos a crer. Muito interessante. Não somos salvos porque paramos de pecar, mas somos salvos porque começamos a crer. Qualquer pessoa pode parar de roubar, de mentir, de beber, de fumar, de falar palavrões, mas parar com essas coisas simplesmente, que são as más obras, não vai levar ninguém à salvação. Então nós só somos salvos quando nós começamos a crer. Nós somos salvos verdadeiramente quando nós deixamos a incredulidade e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando cremos, quando realmente começamos a confiar, isso vem pela fé, não importa qual mal nós somos, né? Nossos nomes são escritos no livro da vida e a justiça de Deus é contada a nosso favor, porque nós passamos a não ter mais alegria em pecar quando nós cremos verdadeiramente. Volto a repetir, isso só vai acontecer quando nós estivermos realmente crendo através da fé. A fé verdadeira nos converte por completo e começa em nós uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. A fé é mais do que crer que o Senhor nos contou como justo. Se cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos identificamos com a sua morte, como tendo morrido com Ele. Morremos com Cristo. Foram os nossos pecados que Jesus suportou na cruz, os meus, os seus, de todos nós. Foi a condenação que merecíamos, mas Ele acabou pagando o preço e Ele recebeu. Portanto, quando Ele morreu, nós morremos com Ele. A fé não se identifica com a morte de Cristo, ou a fé que não se identifica com a morte de Cristo, não é uma fé verdadeira. E aí devemos voltar ao livro de Romanos, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Paulo também vai falar sobre isso. Romanos capítulo 6, versículos de 5 a 8. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então a fé, volto a repetir, que não se identifica com a morte de Cristo, não é uma fé verdadeira. Você não pode crer e continuar na sua mesma forma de viver. A fé muda a nossa posição perante Deus. A fé transforma o nosso estilo de vida. Ela também transforma o nosso caráter. Através da fé, nos tornamos novas criaturas, né? Algumas mudanças que eu poderia pontuar aqui que a fé opera. Estamos mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2. Ressurretos com Ele, por isso andamos em novidade de vida. Como crucificados com Cristo, acabei de ler, estamos livres do pecado.
e vivos para Deus. Olha, como crucificados com Cristo, estamos livres do pecado e vivos para Deus. Isso não é maravilhoso? Nós precisamos viver essa fé realmente. Nós precisamos, em momentos tão difíceis, saber que podemos desfrutar dessa fé. Qual é a importância então da fé, pastor? A primeira importância é que nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Somos salvos pela graça, e essa graça nós recebemos através da fé. Outra importância da fé é que nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Gálatas capítulo 3, versículos 5, 14, fala exatamente sobre isso. Nós somos santificados pela fé. Se você depois quiser conferir, Atos capítulo 26, versículo 18. Somos guardados pela fé. Olha, esse é um momento importante, hein? 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, vai falar isso. Nós somos guardados pela fé. Nós temos sido guardados a cada dia através da fé. Olha a importância da fé. Nós andamos pela fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E preste atenção, esse é um momento que nós também precisamos estar alicerçados na fé. Vencemos as dificuldades ou os desertos através da fé. Marcos capítulo 9, versículo 23. Sem fé não podemos agradar a Deus, e quando não agradamos a Deus, não temos intimidade com Ele, nos afastamos dele. Mas é pela fé que nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No serviço cristão, a fé ela faz de nós uma bênção para os outros. Olha o que a gente tem falado aqui na nossa comunidade Batista Vila Formosa: abençoados para abençoar. Nós só podemos ser bênção para os outros através da fé. O Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38, fala sobre isso. Precisamos, nesses momentos também, ser bênção na vida das pessoas, compartilhar o amor na prática. Isso só vamos conseguir através da fé. A fé leva-nos a um esforço a favor dos outros, a amar na prática, a demonstrar o amor, a nos esforçar para fazer mais pelo próximo. Marcos capítulo 2, versículos de 3 a 5. E a fé também nos leva a ter perseverança no serviço. Mateus capítulo 15, versículo 28. Nós precisamos perseverar, tanto na alegria quanto nas lutas, nas dificuldades. Precisamos continuar servindo ao Senhor, precisamos continuar abençoando a vida do próximo, precisamos continuar realmente vivendo para o Senhor. Lembra que na oportunidade passada eu falei que uma ferramenta importante é a oração? A fé também. Fé e oração devem andar juntas. O poder da fé, nós poderíamos falar dos santos do Antigo Testamento, que exerceram fé verdadeira nas promessas de Deus, e essa foi a fé que o sustentaram. Pela fé, o crente reconhece que as coisas temporais, passageiras e materiais não são mais reais do que Deus. No momento que nós passamos, prova isso na prática. A fé substancia a realidade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículos de 5 a 6. Sem a fé, a obra humana fica contaminada pelo pecado. Preste bastante atenção. Sem a fé, a obra humana fica contaminada pelo pecado. O profeta Isaías já falava isso no seu livro, Isaías capítulo 64, versículo 6. E aí eu posso destacar também o duplo objetivo da fé. Primeiro, confiança absoluta no poder de Deus, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Eu gostaria que você depois lesse esses textos em casa, e onde você está agora, não temos tempo, não dá o tempo aqui para isso,
Mas o duplo objetivo da fé, o primeiro deles é a confiança absoluta no poder de Deus. Lembra o texto que eu li no início dos Salmos? Alguns depositam a sua confiança em carros, cavalos e tantas outras coisas, mas nós nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmos 20, capítulo 7. O outro objetivo da fé é a certeza de que Deus está galardoando os que o buscam de coração. Deus está intercedendo, Deus está cuidando, Deus continua amando, Deus continua direcionando, Deus continua nos sustentando. Por isso nós não podemos desanimar nem abdicar na nossa fé. Um exemplo claro disso é Noé. Noé manifestou a fé no cumprimento futuro da palavra de Deus. Imagine a situação que ele passou. Assim, a fé de Noé condenou o mundo, porque os seus contemporâneos se fizeram surdos diante da proclamação da mensagem divina. Ninguém deu crédito. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Abraão, então, ouviu e atendeu a chamada pessoal de Deus. Como Noé, Abraão ganhou a justiça imputada de Deus pela fé. Obedeceu porque creu. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Tantos são os heróis da fé. Você que está nos acompanhando, você, meu irmão, minha irmã. Tantos são os heróis da fé, os quais manifestam sua fé no Deus vivo, como foi dito em Hebreus capítulo 11. O bom testemunho que os heróis do Antigo Testamento ganharam deve nos incentivar a continuar, a perseverar na corrida da fé. Todos esses heróis viam no futuro as promessas de Deus e as aceitavam como uma realidade do presente. É isso que nós precisamos fazer. Aceitar as promessas de Deus como uma realidade do presente. Você também, mesmo nesses momentos de dificuldade, pode confiar nas promessas de Deus antes de recebê-las. Não faça como Tomé, ver para crer. Não, confie através da fé, demonstre, exercite a sua fé. Você pode confiar nessas promessas mesmo antes de recebê-las. Você poderá provar a sua fidelidade, deve provar a sua fidelidade para com essas promessas. Eu quero e preciso concluir dizendo duas coisas muito importantes a respeito da fé. Preste bastante atenção. A fé é um dom de Deus, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10, versículo 3. A palavra de Jesus. A palavra gera fé no coração. E o coração que realmente anela a verdade, ouve a palavra e a fé enche o coração. A fé no Senhor Jesus como Senhor e Salvador produz a salvação. Atos capítulo 16, versículo 31. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos que duas coisas são necessárias para a pessoa ser salva. E você que está nos acompanhando, não é religião ou a religiosidade. Não. As duas coisas necessárias para a salvação ou para uma pessoa ser salva é crer realmente com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9. É tão importante confessar a Jesus perante os homens, principalmente nesses momentos, demonstrar a nossa fé, estimular aqueles que porventura estão cabisbaixos, preocupados, desanimados. É importante confessar a Jesus perante os homens,
que Jesus disse que a pessoa que não confessá-lo será negado diante do Pai que estás nos céus. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, nós podemos constatar essa afirmação. O apóstolo João também afirma a importância da fé da pessoa que deseja salvação. Estão lembrados? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluo. Para que a pessoa seja salva, para que nós realmente sermos salvos e aqueles que já são salvos para continuar desenvolvendo, crescendo, amando, demonstrando esse amor na prática, nós precisamos e necessitamos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você ainda não aceitou como Senhor da sua vida, não perca tempo. E nós que já o temos como único e suficiente Salvador, não importa o deserto, não importam as dificuldades, viva uma vida abundante através da fé em Jesus Cristo. Use a ferramenta da oração e da fé para não se abalar. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos conduzindo para atravessar esse deserto chamado pandemia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue falando aos nossos corações. Muito obrigado. Amém. Mas eu ainda tenho um recado. Fique um pouquinho só conectado com a gente. Quero agradecer a sua participação, agradecer o privilégio de poder ter adentrado ao seu lar nessa oportunidade. Quero convidar você a continuar nos acompanhando as nossas programações, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só você procurar por Batista Vila Formosa nas redes sociais. Nós temos as celebrações às quartas-feiras e no domingo às 10 da manhã e às 20 horas, 8 da noite. Estamos pensando e vamos começar também a fazer lives, convidados, participações especiais com pastores, com pessoas da área da medicina, e eu quero convidar você a continuar nos acompanhando. Quero agradecer a todos que têm nos abençoado, que têm nos abençoado em todos os aspectos, orando, participando, acompanhado, contribuindo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe você.